Dentre todas as formas de tentativas de interferência da religião no contexto social da vida de seus membros, destacam-se as pastorais da família, grupos responsáveis pelos casais, líderes de homens, líderes de mulheres, líderes da juventude e por aí se vai. Isto porque eles valem-se da necessidade de se perpetuar a influência da prática religiosa entre gerações presentes e futuras. É como um vendedor de um produto altamente viciante que precisa ter o cuidado de aumentar exponencialmente a sua carteira de clientes, atendendo a diversos públicos e fazendo com que, inclusive, as gerações futuras tenham acesso a esse mesmo produto, que não pode faltar nas prateleiras nem na mente dos potenciais clientes. É baseado nessa forma de ver o mundo e encarando o alto índice de insatisfação na vida conjugal, o que fatalmente desencadeia em um alto número de divórcios, sobretudo entre casais heterossexuais, cristãos, pasmem, senhores, é que as religiões implementam em seu calendário de atividades anuais os tais encontros de casais. Um evento social, evocação de mais Deus, de mais Espírito Santo na vida dos cônjuges, entretenimento. É sobre este assunto que eu vou falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Este canal que trata sobre diversos assuntos, desde o ateísmo, agnosticismo, passando por várias expressões religiosas, política, filosofia, um pouco de tudo para deixar você sempre muito bem informado. Esse é o nosso principal objetivo, informar a você que está do outro lado assistindo mais este vídeo. Então, se você não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, isso mesmo. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e, mais uma vez, eu digo que você é muitíssimo bem-vindo. E você que ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir a gentileza de que você se inscreva no canal e acione também o sino das notificações para sempre ser informado sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Para mim é muito gratificante estar aqui com todos vocês e saber que você abriu as suas portas para que eu possa entrar na sua casa a partir do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, na sua TV. De repente você está com sua família. Eu gostaria de agradecer muito, sinceramente, por esse grande privilégio. E também você que está em todos os estados da Federação Brasileira, você que está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, você que está no Paraná, você também, meu amigo, minha amiga, que está no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro. Alô, você do Espírito Santo, você de Minas Gerais, você que está na Bahia, por exemplo. Um forte abraço a você que está no meu querido Nordeste, Sergipe, Pernambuco, aqui onde eu estou. Você também que está na Paraíba, no Alagoas, Rio Grande do Norte. Você que está também aí no Maranhão, no São Luís, né? No São Luís do Maranhão. Você que está no Ceará, você também, meu amigo, minha amiga, que está no norte do país. Você do Amazonas, você também do Tocantins, do Acre, alô você de Brasília, um forte abraço. E você também que está em outros países, isso mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Vigilante da Razão tem espectadores nos Estados Unidos, em Portugal, em Moçambique, na África. Então, você, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo. Receba o meu cordial e fortíssimo abraço.
você é muito bem-vindo aqui no canal, tá certo? E no vídeo de hoje, meus amigos e minhas amigas, antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer, porque às vezes passa desapercebido. Então eu preciso fazer uma cola, para você ter uma ideia. Preciso fazer uma cola para não esquecer. Você que ainda não é membro do canal, nós temos aí a Ana Cigana, que é uma grande amiga nossa, que é a nossa primeira e única membra. Você gostaria de apoiar esse canal? Se você puder, faça isso, se torne membro, porque aí você vai ter algumas vantagens especiais. Denilson, eu quero ser membro. Qual é a quantia mínima que eu vou contribuir com o seu canal? É apenas R$7 por mês. É aproximadamente R$7 por mês que você vai contribuir, tá certo? Outras linhas também de contribuição você pode escolher a que melhor se adequar ao seu perfil e à sua vontade. Denilson, eu quero apenas fazer uma contribuição para te ajudar, para te dar uma força. Você tem essa possibilidade também. Você pode fazer uma doação para o Pix, a chave Pix, vigilantedenilson@gmail.com. E as pessoas podem até criticar, puxa vida, mais um pedinte na internet. É isso mesmo, gente, porque quando a gente se dispõe a fazer um trabalho sério, mesmo que eu não tenha um estúdio de alta qualidade, mas, por exemplo, esse microfone aqui que eu estou usando hoje, esse microfone custou R$85. Denilson, é pouco demais, é muito pouco, para quem tem. Para quem não tem, torna-se um tanto dificultoso. Então, é por isso que eu peço a ajuda de vocês. Nós estamos preparando aí algumas matérias externas. E essas matérias externas vão custear gasolina, vão custear horas de trabalho, tanto de gravação quanto de edição, que é o que mais dificulta o nosso trabalho, é a fase de edição. E por aí se vai. Então, não é obrigatório. Eu digo sempre que o conteúdo do Vigilante da Razão vai continuar de graça para todos nós. Para todos nós, tá certo? Um forte abraço a você que contribui, a você também que não contribui, um forte abraço. Fique à vontade, puxa a cadeira. Vamos conversar sobre encontros de casais no vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje, para você ter uma ideia, é encontro de casais, sujeitando o visível ao invisível. Você sabe que a grande parte das igrejas evangélicas e algumas outras denominações investem muito nos casais, porque eles percebem que o casal, principalmente o casal heterossexual, ele é, segundo a palavra deles, é a expressão de Deus, é projeto de Deus. Eu já ouvi particularmente alguns pastores dizerem que casamento não é projeto de Deus. O projeto de Deus seria a união entre as pessoas, né? A união, a família. Enfim, casamento como instituição civil se deu muito mais tarde, quando começaram a surgir a necessidade, por exemplo, das pessoas terem uma identificação civil. Então, qualificando civilmente as pessoas, você tem as pessoas solteiras e as pessoas casadas. Isso é óbvio. Não é sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. O que eu gostaria de falar é o seguinte: as religiões andam muito preocupadas com os casamentos. Por quê? Porque nós vivemos em pleno século XXI, onde mulheres e homens têm a mentalidade diferente daquela mentalidade que era vivenciada, por exemplo, na Idade Média. E quando eu falo disso, eu me refiro aos direitos adquiridos pelas mulheres e à conscientização de alguns homens de que as suas esposas não são mais propriedades suas, ao contrário do que era vivenciado, por exemplo, na época da Idade Média. Na época da Bíblia Sagrada, mais tarde ainda, as mulheres eram consideradas propriedades dos homens. Você sabia disso? Então,
Quando se falava dos bens adquiridos pelos homens, as mulheres estavam entre propriedades dos homens. E estudando um pouquinho de história, nós vamos perceber que as mulheres, no decorrer de todo o tempo, elas assumiram um papel fundamental em diversas fases da história mundial. Nós temos aí algumas mulheres muito notáveis, como Joana d'Arc, como as próprias mulheres que acompanhavam, segundo o relato bíblico, a pessoa de Jesus Cristo. Elas desempenharam um exemplo muito bom de utilidade. Mas, se nós formos voltar no tempo, à época em que as mulheres tinham apenas um papel de procriação, aí você, inclusive, vai perceber que, em muitos casos, as mulheres sequer eram contadas nos censos daqueles países longínquos. Eu falo de onde começou a civilização, de onde começou o sistema de contagem numérica, o sistema de algarismos, e o censo era fundamental para que o governante daqueles estados, eles ou daqueles países, tivessem noção de quantos soldados eles deveriam ter, já que era quase que obrigatório, em muitos casos era obrigatório, o serviço militar de homens. Mulheres não eram contadas e não eram permitidas sequer defender os seus próprios países. Haviam casos em que mulheres eram tidas por verdadeiras mantenedoras quando elas herdavam alguma fortuna, mas quase sempre era requerida para aquela mulher a presença de uma pessoa, de uma figura masculina, para que ela não ficasse mal vista como alguém que fosse uma pessoa transgressora das leis e dos costumes da época. Por que é importante a gente pontuar isso? Porque algumas pessoas pensam que quando a gente reclama de que a Bíblia e outros livros sagrados são publicações misóginas, que fazem com que a mulher seja apenas um objeto de prazer dos homens, um objeto de procriação ou uma propriedade desses homens, as pessoas, por sua vez, os defensores desses livros, na maioria das vezes, eles reclamam dizendo que nós estamos sendo anacrônicos, ou seja, nós não estamos reparando e observando o contexto histórico da época. Isso não é verdade, porque todos nós sabemos, por exemplo, que na Idade do Bronze, onde supostamente a Bíblia começou a ser escrita, as mulheres tinham sim um valor muito reduzido frente aos homens. E hoje a coisa é outra. Mas as pessoas esquecem que os seus livros sagrados, eles têm, na maioria das vezes, principalmente se tratando da Bíblia Sagrada, tem um caráter atemporal. É como se as determinações, os dogmas, valessem tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. E pasmem os senhores, as escritas que se referiam a um povo que era um povo próprio do Oriente Médio, né? Mesopotâmia, Suméria, Israel, eles acreditam sim que estes escritos teriam uma influência para os dias de hoje. Então, por que não lembrar do quão difícil é conversar com um cristão, por exemplo, fundamentalista? Ele acha que deve guardar todos os 10 mandamentos porque são mandamentos eternos e nós não podemos tropeçar em nenhuma vírgula daqueles mandamentos. Isso inclui também as práticas ritualísticas. Não. As práticas ritualísticas não. E as mulheres serem impedidas de falar na congregação. Isso também não. Isso aí foi para aquela época apenas. Tá? Então, assim, eles fazem o possível para filtrar o que melhor lhes convém. Quando convém, eles entendem que o texto é apenas figurativo. E quando não convém, o texto é literal. Certo? Essa é a prática de muitos cristãos fundamentalistas. Mas voltando ao assunto do vídeo de hoje, eu rodei tanto para chegar no ponto que algumas denominações modernas nos dias de hoje, por exemplo, elas entendem que é preciso
criar eventos para atrair uma parte de seu público, dos seus clientes. E uma parte fundamental seriam os casais, porque é a partir dos casais que o evangelho, que a palavra do suposto Deus seria propagada, proliferada, perpetuada, principalmente no que diz respeito à criação dos próprios filhos. A Bíblia mesmo diz: ensina o teu filho no caminho onde deve andar, e ainda quando crescer, dele não vai se desviar, não é verdade? Não existe uma passagem bíblica que fala assim. Então, quando as religiões investem na família, que até eles dizem que é a célula máter da sociedade, é a família. E é o projeto, repito, o projeto de Deus, a família, o casamento. Então, eles investem. Só que tem um porém. O porém é o seguinte: esses esforços de investimento em literatura, onde você paga para aprender a lidar melhor com seu cônjuge, em congressos onde por muitas vezes os casais pagam para aprender um pouco mais sobre as técnicas e as táticas para terem um casamento mais tranquilo e mais abençoado. Existem também os programas de televisão, existem os encontros de casais. E esses encontros de casais são maravilhosos. Eu particularmente já participei e já dirigi alguns encontros de casais na época que eu estava no sistema religioso. A proposta é a seguinte: avivar o amor entre os casais. Não é bonito essa proposta? Não é linda essa proposta? Então, os cristãos se reúnem, às vezes chamam um preleitor famoso de outro lugar, de outra congregação, para ali eles vivenciarem momentos agradáveis, um cônjuge na presença do outro cônjuge. Então, eles fazem esse movimento, às vezes com atividades lúdicas, às vezes com jantares, atividades que visam estimular o romantismo entre os casais. A ideia em si é maravilhosa, eu falo isso sem ironia. Mas o que me chama muito a atenção é que não tem surtido efeito. Infelizmente. Eu não estou sendo pessimista, nem muito menos eu estou falando inverdades. Você encontra na internet, por exemplo, notícias que dão conta de 420 mil casais que infelizmente separaram-se somente no ano de 2022. Dados oficiais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, meus amigos e minhas amigas, em se tratando de um país onde a grande maioria do povo é cristão, professo, e com todo esse esforço dos encontros de casais, das pastorais da juventude, pastorais, da família, esperava-se algo mais animador, um cenário mais animador. E isso não tem acontecido. Eu falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque eu vivo junto com a minha esposa há 12 anos e eu gostaria muito de viver o resto da minha vida com ela. Do mesmo jeito que eu gostaria muito que os casais em diversas partes do mundo e eles tivessem a alegria que eu tenho em conviver com a minha esposa. Mas a coisa não é fácil. Não é fácil. E eu digo a você, com todo respeito, você que tem sua religião, você que acha que o seu Deus está derramando o bálsamo sagrado sobre o seu matrimônio, e você pensa mesmo que você e sua esposa vivem num pedacinho do céu, porque vão os dois juntos à igreja, às vezes você vai e ela fica, às vezes ela vai e você fica, e estão vivendo o mesmo propósito. Eu digo a você que é uma tremenda de uma furada pautar toda a convivência matrimonial em um livro arcaico, ultrapassado, misógino, preconceituoso, discriminatório. Não tem a mínima condição, por exemplo, de um casal saudável conviver com a ideia, que eu já falei, as mulheres como propriedades dos homens. Não tem condições.
Não tem condições alguma, por exemplo, você participar de um encontro de casal, onde você está muito bem com a sua esposa, você entra bonito com ela, todo lindão na igreja ou no salão de festas, porque muitos deles alugam salões de festas muito caros e criam ali toda uma atmosfera com ornamentação especial, com música suave, às vezes até música ao vivo. Então você entra com a sua esposa de forma maravilhosa, deslumbrante e triunfal, se senta ali para participar de toda aquela programação e quando chega em casa você não consegue reproduzir na sua própria casa a convivência amistosa e harmoniosa com a sua própria esposa. Aí fica difícil, minha gente. Aí fica realmente muito difícil. Algumas pessoas até mesmo não precisa nem estarem em eventos como encontros de casais. Quando pega a sua esposa pelo braço, pelas mãos, aliás, leva para a igreja, é um amor, é mil maravilhas. Mas quando chega em casa, trai, agride, humilha, machuca a sua própria esposa. Aí fica difícil, né, meu querido? Fica muito difícil. Eu não estou aqui para julgar como você lida com o seu relacionamento. Eu só estou dizendo, me valendo do direito que eu tenho, só estou dizendo que é uma tremenda de uma hipocrisia você demonstrar algo publicamente e, na realidade, você vivenciar outra coisa. Não tem como. Não convence. Não convence, não. Então, não adianta. Não adianta. Você pautar, por exemplo, o seu relacionamento numa relação onde a mulher não tem vez nem voz, onde é proibido aquela mulher sequer ter opinião, sequer desenvolver algum tipo de liderança. Aí, mais algumas pessoas tentam passar pano e dizem assim, mas não é bem por aí não. Deus trata a mulher do mesmo jeito que tratou o homem. Na verdade, a divisão é uma divisão funcional. O homem tem a liderança, tem a obrigação de manter a sua família e a mulher tem a obrigação de manter a sua casa, de manter os filhos, de cuidar desses filhos. Só que, meu amigo, minha amiga, nós não podemos esquecer que nós estamos no século XXI, onde as mulheres querem sim exercer a sua maternidade, que é uma característica maravilhosa, que toda mulher, ou grande parte das mulheres, gostariam de desempenhar, mas essas mulheres também querem trabalhar, também querem ter sua independência. Só que a sua igreja diz que não, a sua Bíblia diz que não, que a mulher tem que ficar calada, que a mulher nem pode se enfeitar caso queira. Se bem que a confusão é tão grande que algumas passagens da Bíblia diz que as mulheres devem ter enfeites modestos. Outras passagens já dizem que a mulher não deve se enfeitar. Então, aí você acredita no que você quiser. Você escolhe no que deve acreditar. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo de hoje, que está muito bom, gente. Está muito bom. É importante a gente perceber que durante milênios, o cristianismo tomou as rédeas da sociedade e impôs ali o seu poderio e a sua influência, até mesmo no casamento. Então, por exemplo, qual foi o livro que disse que se uma mulher vier a casar não sendo virgem, ela deve ser... Qual foi o livro? Você sabe me dizer? Eu tenho uma dica. Eita, eu tenho uma dica. Qual foi o livro, por exemplo, que disse que numa congregação a mulher não tinha permissão para ensinar? E qual foi o livro que disse que a mulher não poderia, de maneira alguma e sob hipótese nenhuma, cortar os seus cabelos? Há religiões, por exemplo, que não permitem sequer que a mulher mostre o seu rosto. A religião faz isso com as pessoas. Então, como é que uma religião vai atender às demandas reais, palpáveis e de verdade de um casamento que envolve duas pessoas diferentes tentando conviver juntas em harmonia? Eu, particularmente, não consigo
não consigo conceber. Então, meus amigos e minhas amigas, este livro que você chama de sagrado, ele não ajuda em nada, não. Ele não ajuda na união dos casais. Em pleno século XXI, ainda há mulheres que se sujeitam a agressões dos maridos, agressões físicas, agressões morais dos maridos, porque simplesmente a sua religião, o seu livro sagrado e os seus pastores, líderes, padres, impedem ela de tomar uma posição. Agora ela deve suportar com muita resiliência a agressão. Até quando? Até quando? Porque o índice de mulheres por conta de maridos, sabe, terríveis, maridos monstros, maridos que são cruéis a ponto de fazerem maldade com suas próprias esposas na frente dos seus próprios filhos. Aí você vem com historinha de encontro de casal que é suficiente para tentar coibir a violência doméstica, meu amigo. Ah, meu amigo, não venha para cima de mim com isso, não. Eu já vivenciei isso. Eu sei o que é hipocrisia de um povo que está rindo à toa, abraçando de forma tão carinhosa a sua própria esposa. Homens abraçando suas esposas ali na igreja e depois em casa é um demônio solto e faminto pela vida da própria esposa. Aí você não me venha com essa historinha não, tá? Eu não caio nessa balela não. É importante que hajam grupos especializados em orientar os casais a como proceder melhor para com o seu próprio cônjuge, para com as relações matrimoniais. Sim. Existem grupos de profissionais de psicologia que são especializados em terapia de casais, mas não me venha pautar a vida conjugal somente com a Bíblia, que não vai dar não. Somente com o Alcorão, que não vai dar não, meu filho. Dá não, viu? Não dá não, porque há uma relação de subserviência que é inadmissível nos tempos modernos e nunca foi bom exemplo a ser seguido. Você diz, não, mas a Bíblia, ela se valia dos costumes de um povo na época em que foi escrita. Mas o teu Deus não é imutável, né? O teu Deus aí não é um ser que está acima do tempo. Ele não é hoje, foi ontem e será eternamente. Eu acho que você deveria repensar sobre aquela questão aí que muitos amantes da Bíblia estão tentando colocar, de reescrever a Bíblia com base nas coisas atuais. Eu, particularmente, eu sou do tipo que acho que nada disso é válido. Eu sou do tipo de que não acredita em inspiração alguma divina a respeito dessa Bíblia. Eu acho até uma perca de tempo. Muita gente se digladiando, se debatendo, horas e horas a fio, sentados. Mas Jesus existiu, porque ninguém sabe quem foi que acrescentou, quem foi que tirou os livros e quem foi que adulterou a Bíblia. E ninguém tem o direito de dizer que a Bíblia não é real, porque está no Códex do Sei das Quantas, lá no Códex do Vaticano, no Códex judaico. Códex, rapaz. Eu quero lá saber de Códex. Quero saber que na prática isso não funciona. Não funciona. Não é efetivo, eficaz, eficiente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, curtisse esse vídeo, por favor, gente. Meus amigos e minhas amigas, sabe quando é que a sociedade ela vai valorizar o casamento de verdade? Desde que seja este o desejo
na mente das pessoas. Porque casamento não é para todo mundo, não. Casamento, não. Há pessoas, inclusive, que querem viver uma vida de casados como se fossem solteiros. Aí não dá. Não dá. As pessoas vão valorizar os casamentos de verdade quando eles aprenderem a valorizar a si próprios de verdade. Quando os jovens forem ensinados desde cedo a respeitarem as mulheres, a não estarem à procura de propriedades para si, de troféus para si. Quando as mulheres pararem de procurar Isaques, ou de um reizinho que possa dar-lhes a coroa, né? E coloquem elas num pedestal, ou quando elas entenderem, as mulheres entenderem definitivamente que cabe inicialmente a elas mesmas o destino de suas vidas, não terceirizando a sua felicidade nas mãos de alguém, sabe? Quando elas perceberem que elas mesmas precisam ser felizes consigo próprias. União de vidas, apesar dos esforços ao contrário da religião organizada, não é um faz de conta, não. Não é um conto de fadas, não. Não é uma escolha dissimulada e sem nexo. Deve tratar-se de um acordo de pessoas adultas. Acordo feito entre pessoas que são conscientes e que nenhum papai do céu vai ajudar-lhes a encarar a vida conjugal, a vida íntima, os problemas de verdade que eles vão ter que resolver, sabe? Quando não der mais, adultos e sadios vão saber como lidar com suas próprias incapacidades, juntos ou separados, por que não? Nenhum homem e nenhuma mulher deve ser fadado a conviver por toda a vida com um relacionamento já falido há muito tempo, inclusive. Ok, gente? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.